Olá, pessoal. Sou a professora Catiane e estamos hoje aí no primeiro congresso online de fisioterapia e eu vim aqui trocar uma ideia com vocês sobre Pilates. Vou compartilhar aqui a apresentação para que vocês possam ir me acompanhando. E a gente vai aí trocar uma ideia sobre o que é o Pilates, de onde ele surgiu, qual é a sua importância nesse momento, né, da formação e do fisioterapeuta já formado, que espaço ele ocupa no nosso mercado de trabalho, o que está fazendo essa busca toda por ele. E bora lá, então. Eu vou começar me apresentando, né? Então, quem sou eu que vim aqui falar sobre Pilates para vocês? Eu me formei em Educação Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No período da minha formação, eu entrei num grupo de investigação da mecânica do movimento. Depois fiz ali a minha graduação. E nesse grupo de biomecânica, que é o grupo que mais pesquisa Pilates no mundo, a gente deu continuidade a essa minha formação e foi onde eu desenvolvi ali a minha especialização. Comecei a atuar como professora em formações de Pilates, fiz o meu mestrado, comecei a atuar como professora de instituição de ensino superior, em estúdios de Pilates e fisioterapia, onde a gente tinha essa atuação integrada. Fiz uma nova formação em Pilates, dessa vez em Salvador, uma formação clássica, onde depois eu me tornei professora. Trabalhei em clínica de oncologia, com a parte integrativa, então a minha atuação ela sempre foi voltada para esse espaço fora do que seria um espaço formal que se espera de um professor de educação física, né? Segui atuando com Pilates e em 2017 fui chamada para trabalhar em Salvador. Em 2018 entrei nessa casa que me acolhe até hoje, onde sou muito feliz trabalhando. E já atuando como professora da Uninasal, dos cursos de Educação Física e Fisioterapia, eu terminei o meu doutorado. Nesse meio do caminho, a gente fez aí alguns artigos, tem alguns outros que não estão na lista, a maior parte deles acaba tendo essa temática, dentro da biomecânica e do Pilates. Mas, bora falar do que interessa, né? Pilates. Nossa, é meio confuso quando a gente pensa no Pilates, o que as pessoas associam, o que é o Pilates, de onde ele veio, para onde ele vai, e entendendo um pouco dessa confusão que essa palestra foi planejada para vocês. Uma coisa que se sabe sobre o Pilates, que ele atua na reabilitação musculoesquelética. Algumas pessoas têm clara a imagem da prevenção de algias. Então, nossa, tô com dor, o médico mandou fazer Pilates. Acontece. Melhoras posturais são bem associadas ao método também e a imagem do alongamento. Mas será que Pilates é só isso mesmo? E será que ele é isso realmente? Quem disse, né? Da onde saiu essa imagem? Então, contextualizando um pouco, o método Pilates, ele é um método porque ele tem ali todo um planejamento de como ele deve ser executado. Ele foi sistematizado por Joseph Humbertus Pilates. Se usa o termo sistematizado, por quê? Porque muitos dos exercícios, eles eram exercícios que já existiam em outras práticas, como a yoga, movimentos que imitam boxe, ginástica acrobática. Então, o que ele fez, de certa forma, foi juntar todos esses saberes e sistematizar dentro de um método de ensino do movimento.
existe aí muita história acerca dele, da infância, tudo mais, mas eu não vou entrar nisso aqui, só acredito que não seja o momento adequado para a gente falar disso. Para quem tem interesse nessa parte, eu adianto que boa parte do que se conta acerca da história do Pilates não se tem comprovação. Então, talvez não exista essa romantização toda em cima dele, né? O que a gente sabe ali foi de toda a melhora que ele promoveu, toda a reabilitação que ele promoveu para aquela bailarina que tinha feito uma mastectomia. Antes disso, ele tinha trabalhado lá com os policiais, o pessoal do exército que tinha voltado da guerra, então ele teve que atuar nas macas, por isso surgiu aqueles equipamentos com mola, mas, de verdade mesmo, pouco se sabe sobre a história do Pilates, do Joseph. Bem, Joseph deixou vários discípulos, a gente chama eles de elders ou primeira geração, que foram pessoas que tiveram contato diretamente com o criador do método e criaram aí, eu brinco que eles eram excêntricos, né? Cada um desses elders, a gente tem aí listados, reconhecidos, em torno de 8, algumas pessoas dizem 9, daí tem a sobrinha dele, que tem o sobrenome Pilates, que os outros elders não aceitam, porque, enfim, né, ela tem o sobrenome dele, isso daria uma visibilidade maior, mas mais ou menos por aí. E cada um deles acabou difundindo o método da forma como entendeu, e com isso se criaram escolas de Pilates. Primeira coisa, por um tempo o nome, né, do método Pilates, ele não pôde ser amplamente usado, teve lá toda uma questão de direitos autorais e tal. Então, quando quebrou-se essa patente, que foi na década de 90, final da década de 80, início da década de 90, não lembro exatamente o ano, começou-se a difundir um pouco mais esse método com o nome adequado. A gente tem aí mapeado algumas das grandes escolas mundiais do Pilates. E o que se sabe? Que um elder pode ter dado aí início para 10 escolas. E daí a gente já começa a pensar, uau, tem tudo isso de Pilates. Sim, tem tudo isso de Pilates. A maior parte delas trabalha com a filosofia que a gente chama de clássica, essas que vieram diretamente dos elders. Então, o que é o Pilates clássico? Pilates clássico é aquele Pilates com pedigree, vamos dizer assim. Ele vem de alguém que aprendeu o método diretamente com Joseph. Acabou ali, talvez vocês estudem, quem venha a estudar hoje, com alguém de segunda ou de terceira geração. E ele é um método mais fechadinho, onde tu tem os acessórios, os equipamentos, os exercícios, e tu segue aquela sequência ali de exercícios dentro do que foi proposto. A maior parte dessas escolas clássicas trabalham com formações ali em torno de 450 horas. Além dessa formação, a gente vai ter, então, a formação das escolas contemporâneas, ou seja, qualquer coisa feita dentro de um estúdio de Pilates com os equipamentos de Pilates, de qualquer forma, passa a se tornar Pilates. E, como não existe uma regulamentação para o uso desse nome, tudo é aceito, né? Então, isso acaba modificando o reconhecimento no mercado desses profissionais que vão estar atuando. Por quê? A gente não tem ainda um órgão que regulamente isso é Pilates ou isso não é. Eu posso criar um curso de 10 horas e dar um certificado de instrutor de Pilates para alguém. E essa pessoa vai sair se auto-intitulando instrutor de Pilates e tá tudo certo. Só que isso gera toda uma diferença no mercado em si, né, que vai estar absorvendo esses profissionais. Por quê? Um profissional que pagou por um curso de 450 horas, que toda uma formação realmente planejada dentro do método, ele vai ter um custo
para o seu atendimento dentro do método, que vai ser maior do que alguém que fez lá um curso, exagerei falando em 10 horas, mas de 30 horas a gente encontra. Então, vocês pensem, né, de 30 para 450, a diferença é que isso dá no custo e na qualidade do atendimento depois. E isso, certamente, depois vai ter um rebote no paciente que está sendo atendido. Logo, a gente está iniciando um processo de profissionalização de quem atua com Pilates. São profissionais, no Brasil a gente está aí com o movimento do CNPP, que está buscando esse reconhecimento do profissional de Pilates como uma profissão. Porque até hoje, para vocês terem uma ideia, não existe sequer uma regulamentação de quem pode fazer o curso. Já teve advogado que fez curso de Pilates dizendo, não tem lugar nenhum que diga que eu não posso fazer, então eu vou fazer. Atuar é outra história. Já ouvi pessoas de dentro do Pilates dizendo, monta teu estúdio, e se bater o CREF, tu fala que tu é fisioterapeuta, que tu não vai responder para eles. Se bater o CREF, tu fala que tu é educador físico, professor de educação física, que tu não vai responder para eles, e tá tudo certo. Porque eles são desorganizados entre si, eles não vão ir juntos para saber. Então, a gente tem aí uma onda crescente, que foi muito grande agora, até acho que ela parou um pouquinho de crescer, que foi de a gente olhar em todas as esquinas e encontrar aí um estúdio de Pilates, né? E acho que todo esse caminho das escolas que se formaram, do reconhecimento no mercado que começou a se ter, e dessa falta de profissionalização e de regulamentação até o momento, explica um pouco por que se difundiu nesse formato, né? E, por fim, eu queria trazer um pouquinho para vocês para contextualizar a ciência por trás do método. Bem, já deu para entender que tem aí um monte de escola e um monte de gente usando o nome Pilates para aquilo que muitos professores chamam de Pirates. Brincadeirinhas à parte, a ciência ela acaba se utilizando do método das mais variadas formas. E muitas vezes essa aplicação do método, ela não é seguindo o preceito de nenhuma escola clássica. E lembrando que a escola contemporânea é aquela que faz qualquer coisa dentro do estúdio e chama de Pilates. Então, por exemplo, uma aula de Pilates não tem esteira, mas a gente encontra estudos trazendo ali uma evidência sobre o Pilates, que no início da aula eram 15 minutos em esteira. Então, a gente começa a se questionar, tá, mas será que esse estudo realmente representa o que o Pilates responde? Da mesma forma, quando a gente pensa lá em lombalgia, existe revisão sistemática trazendo informações sobre o uso do Pilates na lombalgia. Mas, para que eu tenha uma revisão sistemática adequada, eu preciso ter um estudo base adequado. E a metodologia desses estudos bases é falha, além de que eu não posso comparar alguém que seguiu o método conforme uma escola clássica está desempenhando ali. A gente tem a PMA também, que é um órgão internacional que tem algum direcionamento, ainda que não uma regulamentação, mas enfim, os profissionais ali que fizeram a prova da PMA, que são certificados, a gente consegue ter uma ideia de pelo menos um pouco de padronização, só que isso também não é levado para a ciência. Então, de uma forma geral, o que se sabe hoje sobre o método, em sua maioria, se sabe trazendo a informação de um exercício baseado no método. Porque um estudo usou a esteira, outro estudo criou exercícios que não são do método, que ninguém reconhece, outro estudo fez alongamentos nos equipamentos e não é bem assim a estrutura da aula de Pilates, e daí junta tudo isso e fala, olha, o Pilates funciona para isso, não funciona para aquilo. Não, peraí. Primeiro, foi usado o Pilates nesse caminho todo, nesse processo de criação desses saberes que estão sendo discutidos? E hoje, infelizmente, a ciência ela não representa um método que é aplicado nos estúdios. E isso, acredito que explique um pouco o porquê aquele profissional que está lá na ponta, atuando no estúdio, atendendo seus clientes, ele vai para a ciência e vê, não, mas eu vejo que isso funciona para os meus pacientes. Tá, mas e por que o estudo não enxergou isso?
quando a gente para entender um pouquinho essa metodologia e essa formação desse mercado de Pilates aí a longo prazo, acredito que isso tome uma visão, né, uma forma de se enxergar mesmo mais clara. Primeira coisa que a gente tem que pensar sobre o Pilates. Ele é um método e ele vai ser regido por princípios. Então, o primeiro princípio, assim, são 6 princípios, gente. Vocês acham na internet gente falando 7 princípios do Pilates, 8 princípios do Pilates. Não, gente, são 6 princípios reconhecidos lá. O Joseph publicou 2 livros, a gente consegue ter acesso a eles com muita facilidade hoje. O Pilates tem 6 princípios. E eles são interligados, então eu não consigo elencar um como mais importante ou qualquer coisa do tipo. Logo, eles acabam se correlacionando. Às vezes é inclusive difícil de pensar em como eu vou descrever um sem fazer esse link com o outro, né? O primeiro deles é a centralização. Centralização ou powerhouse, fora do ambiente do Pilates, o pessoal chama de core, aquela região. Ele é definido por alguns estudiosos como o mais importante princípio do Pilates. Por quê? Porque ele elucida que todo movimento não só começa, mas é sustentado por essa região do corpo. Que região é essa? Joseph dizia que era o que começava ali, mais ou menos no início, no meio das costelas, né? Até meio das costelas, não, né? Penúltima costela ali, e até o meio da coxa. Da região que vai daqui até aqui, era assim que ele falava. Bem, aí a gente já começa a entrar numa ideia de que o Pilates ele vai trabalhar com essa musculatura para uma estabilidade. E começa a entrar a discussão, né? Ah, glúteo não estabiliza, glúteo entra, glúteo não entra. Para algumas pessoas entra, para outras não. De uma forma geral, a gente tem ali unânime, né? Os extensores lombares, quadrado lombar, transverso, oblíquos interno e externo e assoalho pélvico. Isso é o indiscutível. Essa regiãozinha aí a gente destaca como começou daqui até aqui e todo mundo faz parte. Quando a gente pensa em assoalho pélvico, eu costumo destacar muito uma questão que para mim é primordial quando se trata de Pilates e quando se trata de atividade física de uma forma geral, que é o quê? Muito comum a gente encontrar pessoas idosas ou chegando ali, né, na terceira idade, que tem incontinência urinária. E a gente questiona muito, bem, o assoalho pélvico ele é um músculo. Se tu passa 50, 60 anos sem treinar um músculo, será que ele vai estar responsivo ao final desse tempo? Eu duvido. Da mesma forma, a gente encontra incontinência urinária de esforço em atletas. Por que isso acontece? A gente simplesmente esquece o assoalho pélvico. Imaginem como se o tronco fosse um balão. Se a gente aperta ele, se a gente espreme ele pelo transverso, oblíquos, extensores, o que acontece com o fundo? Esse fundo desce, ele abaloa. Principalmente se ele for do mesmo material do que está sustentando todo esse cinturão, né? Então, dentro da centralização, a orientação que a gente costuma dar é sempre para organizar o fundo dessa região primeiro e, por fim, fazer ali a contração desse cinturão de músculos. Por que o termo cinturão? Porque é realmente isso. Se a gente pensa só no transverso, ele já nos dá a ideia de um cinturão, né? Que vai estar estabilizando a coluna. Com todos esses outros músculos, isso acaba sendo mais visível ainda. Então, contrai assoalho pélvico e contrai as demais musculaturas da região. Uma orientação bem tranquila, assim, que costuma ser muito bem entendida, é a ideia de fazer um X com as costelas. Ou como se fosse colocar no bolso da frente da calça jeans, ou mostrando ali as espinhas ilíacas superiores como se fosse o destino final da costela contralateral, né?
Por quê? Se a gente for pensar um pouquinho na cinesiologia disso, a gente vai lembrar que o transverso ali, que os oblíquos, eles vão ter fibras que vão estar atuando exatamente nessa direção. Oblíquo externo mais diagonal, oblíquo interno como aquele leque que abre. E nessa ideia de cruzar as costelas, a gente tira um pouco essa imagem de que a contração abdominal ela vai ser feita pelo reto e trabalha de forma mais profunda, porque é isso que a gente busca, né? Trabalhar a musculatura profunda para que ela possa fornecer essa estabilidade para o meu movimento, manter ele ali, o tronco estável para que eu tenha liberdade com o meu esqueleto apendicular, com os meus segmentos corporais. Tá? Outro princípio que se relaciona diretamente com o primeiro é a respiração. Então, a gente busca muito trabalhar a respiração, ensinando ela de forma consciente, fluida, aonde eu trago a imagem de que a minha caixa torácica ela não é ali 2 portas de Velho Oeste, onde a pessoa passa e abre só para frente, né? A minha respiração, ela ocorre dentro de um espaço que a gente conhece como caixa torácica. E como caixa, ela é tridimensional. Então, o Pilates, ele busca desenvolver esse ocupar espaços dentro da caixa torácica, vamos dizer assim. Então, se fala muito na sanfona, para que eu consiga ocupar e fazer essa mobilização lateral. Se fala muito em levar o ar para as costas, para que essa caixa, a parte de trás dela, posterior, também esteja atuando. Com isso, eu mobilizo mais as minhas costelas, eu acabo irrigando ali os meus músculos intercostais, trabalhando isso de forma associada. Como é que eu associo a respiração com a centralização? Eu costumo orientar aqui. Inspira, relaxa e quando solta o ar, assoalho pélvico e faz lá o X com as costelas, guarda, né, a costela no bolso da calça jeans, que é aquele bolso mais curvadinho, e guarda a escápula também no bolso da calça jeans. Não é muito assunto, mas já aproveitando, a gente tem que manter muito claro na nossa ideia a questão de que a escápula ela se articula com o ombro. Então, ela responde para ser funcional, para que esse membro todo seja funcional para o movimento da mão, do membro superior, e não com a coluna. É muito comum, assim, o pessoal começar a dar aquelas orientações de, leva a costela para a coluna. Não, costela não articula com... A escápula, desculpa, gente. Leva a escápula para a coluna. Não, escápula não articula com coluna. Escápula articula com o ombro e tem que ser funcional para o ombro. Então, quando a gente dá essa orientação de guardar ela no bolso, a gente relaxa um pouco dessa tensão, né? De toda essa tensão aqui superior, trapézio, e, ao mesmo tempo, a gente dá aquele estímulo que acaba ali respingando nos extensores. Quando eu junto essa orientação com a ideia de ter um cinturão de músculos, a gente costuma ter aí um entendimento do aluno, um entendimento do paciente sobre esse fundo do assoalho pélvico e essa contração que estabiliza o movimento. Inspira, relaxa tudo, porque, enfim, não são músculos tônicos, boa parte deles, que eu quero manter rígido, acho que isso não é interessante para musculatura nenhuma. Então, inspira, relaxa, solta o ar, faz essa contração e ensina o corpo a trabalhar com essa estabilidade. Pilates pode ser entendido como um método de criar desestabilizações, né? Quando começa a ficar fácil, a gente vai lá e desestabiliza um pouco mais para, com isso, criar uma nova demanda para o corpo. A respiração, ela vai estar também diretamente relacionada à fluidez. A fluidez, ela vai ter 2 caminhos, assim, dá para se dizer, onde ela vai ser aplicada. O primeiro deles é durante o movimento. Então, eu inspiro, faço a concêntrica, expiro, faço a excêntrica, inspiro a concêntrica, expiro a excêntrica, e assim eu vou fluindo o meu exercício na respiração. Pode ser uma respiração mais rápida, um movimento mais intenso? Pode. É a respiração de um dos exercícios. Então, eu vou usar a respiração para dar essa fluidez do movimento. A respiração ela já está ligada com a centralização quando eu trago essa ideia da contração ali que vai ocorrer. A maior parte das escolas trabalha na expiração, né? Então,
A partir da fluidez, eu determino a cadência dos meus movimentos, onde é concêntrica, onde é excêntrica. E a outra aplicação dessa fluidez é quando eu penso na integração da minha aula. Então, eu vou planejar uma aula onde eu vou usar movimentos ou pedaços de exercícios para fazer transições. Então, eu tenho um movimento que é o Rolling Like a Ball, onde eu faço ali decúbito dorsal e fico rodando, massageando a minha coluna como se fosse uma pré-cambalhota, para quem não conhece. Ele é um movimento, um exercício que eu posso utilizar para sair da posição de decúbito dorsal e ir para a posição sentada. Ou, se eu quiser uma coisa um pouco mais desafiadora, mesmo para ir para a posição em pé. Rolei, levantei. Ou seja, eu uso o próprio exercício do método como uma forma de tornar a minha aula fluida. E planejo essas mudanças de decúbito ao longo dessa aula. Quarto princípio que eu separei aqui para nós, os princípios são os mesmos, tá? Que eu separei só no sentido de ordem mesmo, é a precisão. O que a precisão nos traz? A precisão nos traz a ideia de que um músculo seja utilizado quando ele precisa ser utilizado. Então, é muito comum a gente ter pessoas necessitando de dissociação de escápulas, por exemplo. Aquelas pessoas que quando fazem uma flexão de ombro, levam o ombro lá para a orelha. Acabam fazendo também uma elevação. Por quê? Porque não sabem, não foram habituadas, não foram acostumadas a trabalhar esses movimentos de forma separada, de forma segmentada. Com o tempo, esse movimento se automatiza assim, e eu estou realizando movimentos pouco precisos, ou seja, eu quero fazer uma flexão de ombro e por falta de força ou por ter automatizado mesmo, meu ombro eleva. O que isso acarreta? Um gasto energético desnecessário e uma musculatura que vai estar muito mais ativa do que deveria. Ou seja, pouco saudável para essa região. Ainda mais essa região que já responde tanto ali às nossas emoções, né? Tô com frio, sobe o ombro. Tô nervoso, sobe o ombro. Tô ansioso, sobe o ombro. Tô envergonhado, sobe o ombro e se esconde. Então, nesse sentido, a precisão ela vem nos ensinar a trabalhar com a musculatura que é realmente necessária àquele movimento. Eu vou trabalhar, então, a partir do meu centro, porque é sempre necessário eu estabilizar, e vou realizar um movimento de forma precisa, sem atribuir ali contração, demanda a musculaturas que não são adequadas ou que não são necessárias para a realização da tarefa. Eu relaciono muito isso a quem tira a carteira de motorista, né? A gente entra no carro a primeira vez, nossa, fica tenso, tá? Do fio de cabelo até a ponta do pé. Daí começa a pensar, e agora? O que eu tenho que fazer? Piso no freio, piso na embreagem, não tem que trocar de marcha. E com o passar do tempo, o corpo automatiza esse movimento de forma que a gente sequer pensa. Vai fazendo e vai conversando e vai pensando em outra coisa, vai cantando, vai livre aí, ou seja, o movimento ele foi automatizado. O cuidado que a gente tem que ter dentro do ensino do movimento ou da reeducação do movimento é que esse ensino seja feito dentro dessa precisão, para que eu não automatize movimentos conjugados, como essa questão da associação de cinturas, e com isso não gere ali, então, uma sobrecarga desnecessária na minha musculatura. E se a gente for lembrar lá das aulas de sobrecarga articular, quando eu sobrecarrego a musculatura, a gente entende que eu também estou sobrecarregando a articulação. Então, alguns cuidados aí se fazem necessários. Outro princípio é o controle. O controle, ele me traz essa ideia de que o movimento ele precisa ser controlado. E é um pouco difícil, num primeiro momento, separar a imagem do controle da precisão. Mas eu controlo o meu movimento. Por exemplo, eu controlo a minha excêntrica. Quando eu estou fazendo um exercício com um equipamento com mola, ou quando eu estou realizando um exercício só com peso do corpo, na excêntrica eu controlo. Eu não deixo que a máquina me leve, eu não deixo que a máquina faça força por mim, eu estou no controle do meu corpo, eu estou no controle desse
movimento. E isso serve também para o controle da minha mente, né? Porque, enfim, o método Pilates, ele tinha esse objetivo de trabalhar ali, o Joseph trazia muito a ideia de que era um método que trabalhava corpo, mente e espírito. Então, essa ideia também aí do controle da mente durante a execução, que se linka diretamente com o sexto princípio, que eu, de novo, gente, eles não têm ordem, eu é que trouxe numa determinada ordem de fala aí, que é a concentração. Então, o Joseph falava muito que não importa, não é a quantidade de repetições que tu faz, tu tem que fazer enquanto tu estiver conseguindo realizar ele de forma adequada e tu tem que estar concentrado no movimento que tu está realizando. Ou seja, aquela imagem que a gente tem ali das práticas de atividade física formais, onde tu vai ter uma música, às vezes, muito alta para incentivar, uma TV ligada, muita conversa. Isso não fecha com o ambiente de Pilates. Por quê? Porque a gente trabalha numa ideia de concentração. A pessoa tem que estar concentrada no movimento que ela está realizando. E uma vez que ela esteja concentrada, ela vai realizar isso da melhor maneira possível, da melhor maneira que ela consegue. E, consequentemente, desenvolver aí um melhor aprendizado acerca de sua consciência corporal. Ou seja, eu me concentro no movimento que eu estou fazendo, consequentemente eu aprendo melhor a lidar com ele, eu tenho mais capacidade de diminuir essa demanda de automatizações de movimentos que não são os adequados, de uma estabilidade muscular ali que eu não vou... Uma estabilidade não, de uma ativação muscular que não seria aquela a melhor possível, digamos assim. Continuando, a gente vai ter aí outras formas de pensar o método, né? Ou melhor, qual seria o termo? Outros conceitos aplicados dentro das aulas de Pilates que são de extrema importância. E eu acredito que não se pode aí falar sobre o método Pilates sem associar, sem trazer esses conceitos. Então, primeiro deles é a ideia de trabalhar o corpo como um todo. O que é o corpo como um todo? Dentro do Pilates, e esse Pilates que eu trago para vocês, ele realmente segue o método, a gente não vai encontrar alguém fazendo um exercício de cervical ou um exercício de membro superior com um membro inferior desalinhado. Eu preciso preparar o meu corpo inteiro para que seja realizado um movimento, para que esse movimento seja adequado. Então, eu trabalho sempre o corpo como um todo. Quando eu penso na centralização, eu já tenho um pouco desse conceito aplicado, né? Que é o quê? Trabalhei a centralização, então a partir do centro eu posso mexer as minhas extremidades. E a grande sacada aqui é o quê? Eu não desalinho nada, eu não mantenho nada esquecido, eu simplesmente, relaxei membro superior, tô lá solta, sem pensar no meu alinhamento, sem estar num posicionamento adequado, porque o movimento que eu tô fazendo é de membro inferior. Isso não existe. Outro conceito é a box, ou a caixa, que é um conceito ali criado pelo próprio Joseph. Todos esses conceitos, na verdade, são, né, de alguma forma, derivados aí das falas dele acerca do método. E a box é essa visualização que vocês estão tendo aí. Ela é uma caixa, de novo, assim como a nossa caixa torácica, uma caixa tridimensional, que vai ter como base a cintura pélvica, como lateral, a parte lateral dessa caixa, as laterais do corpo, antero-posterior também do tronco, né? E como a parte superior, a cintura escapular.
Então, a gente já consegue entender a partir daí que quando eu simplifico a minha visualização do corpo para essa imagem, eu percebo muito mais fácil desalinhamentos. Por exemplo, se eu tiver ali uma hiperlordose, é como se essa caixa estivesse inclinadinha para trás. Se eu tiver uma inclinação lateral da minha coluna, essa caixa vai estar desviada para o lado e talvez a parte superior dela não esteja alinhada. Da mesma forma, se eu tiver ali algum desalinhamento em membro inferior, ou mesmo que não seja uma condição permanente, uma condição temporária de alguma contratura e tudo mais, vai desregular essa imagem de uma caixa alinhada. E é muito mais fácil quando eu foco numa imagem mais simples do que eu querer olhar para todas as articulações, para todo o corpo e tudo mais. Logo, a box ela é buscada durante a execução dos exercícios de forma a nos auxiliar ali a manter esse alinhamento do corpo. Quinta linha. A quinta linha, ela vem de uma imagem de um crescimento axial, direção ao axis ali. Então, é como se a gente... Por que quinta linha, né? Vamos começar do início. A gente pode imaginar que os nossos segmentos e o nosso tronco, eles têm 4 linhas musculares. Que linhas são essas? Os flexores, os extensores, os abdutores e os adutores. A quinta linha, ela seria uma linha a mais, intermediária, ali bem no meio delas, que daria essa imagem, como se ela partisse lá do centro da articulação e estivesse levando para longe. Isso vai acontecer nos membros superiores e inferiores e na coluna. Aquela ideia ali que se tem muito da postura de bailarina. Qual é a vantagem disso? Isso é uma decoaptação articular ativa. Eu não preciso estar lá segurando a parte, o segmento proximal, fazendo a decoaptação, a tração lá do segmento distal para realizar esse afastamento das minhas articulações. Eu ensino meu aluno a utilizar a sua musculatura para realizar esse movimento, para realizar essa forma de se movimentar. Então, eu posso fazer lá uma abdução de ombro, eu posso fazer uma abdução de ombro tentando encostar na parede que tem do outro lado, que é o que vai abrir esse espaço articular. Se usa nos membros como uma ideia de manter eles vivos durante a execução dos exercícios e se usa também na coluna, nessa ideia de ganhar espaço, de tomar consciência do formato dessa coluna, do posicionamento adequado dela, o que nos ajuda a liberar ali aqueles discos vertebrais que passam o dia inteiro socadinhos e tudo mais. Então, esse crescimento axial, ele libera, ele dá espaço para essas articulações, que é o que a gente chama de quinta linha, né? Vocês podem ouvir também como crescimento axial. Foco do exercício. Os exercícios de Pilates, como eles trabalham o corpo como um todo, muitas vezes eles vão ter diferentes orientações. A perna faz isso, o braço faz aquilo, a coluna não sei o quê. Um monte de coisa. O foco do exercício é aquilo que direciona a forma como esse exercício deve ser conduzido. Por quê? Porque se eu quero trabalhar a mobilidade da coluna e eu estou numa posição que alonga a cadeia posterior da minha perna, ali, isquiotibiais, por exemplo, e o foco é a mobilidade da coluna, eu posso soltar um pouco essa perna, que é o que está travando o meu exercício, para que eu possa desenvolver ele de acordo com o foco. Isso considerando pequenas alterações. Por quê? Porque a gente tem aí a imagem da progressão do método. Diferente de outros exercícios que durante a execução do movimento, a gente vai trabalhando a correção, o Pilates não faz isso. Se eu desafio o meu aluno com um exercício e ele não consegue realizar, eu preparo o corpo dele para que ele possa construir esse movimento de forma adequada numa segunda vez. Então, se faltou mobilidade para que ele consiga realizar o movimento, eu não vou fazendo aquele movimento até que ele ganhe, não. Eu volto para exercícios mais básicos que trabalham em mobilidade, eu ganho essa
aptidão para que depois eu possa mais uma vez desafiar e entrar com esse exercício no momento certo. Se o aluno não consegue realizar o exercício, é porque o corpo dele não está pronto para essa construção ainda. E aquela imagem de alongamento que as pessoas têm muito do Pilates, que eu até comentei no iniciozinho lá da nossa conversa, ela vem disso. Dessa ideia de progressão. Por quê? Porque um aluno só vai passar para os exercícios intermediários depois que ele dominar todo o repertório básico. E o repertório básico ele vai exigir controle de centro, flexibilidade, força, precisão, todos os princípios aplicados de forma correta. Ou seja, uma pessoa que consiga fazer tudo, mas que seja encurtada ou que tenha uma coluna muito instável, ela não vai avançar para os próximos exercícios. Os exercícios básicos, eles vêm aí muito flexores, é um método de muita flexão do tronco, e que trabalha muito a centralização e os princípios. Os exercícios intermediários, eles já vão ter ali alguma coisinha de membro superior, membro inferior, mas eu não vou trabalhar exercícios mais específicos desses membros se eu ainda não tenho centros, princípios bem desenvolvidos naquela pessoa. Então, eu alcançar o nível avançado, ele é extremamente desafiador, porque um ou outro exercício a gente consegue fazer. Só que, de forma adequada, eu só vou chegar lá quando eu tiver capacidade de fazer todos os estágios anteriores de forma adequada. Senão a gente chama isso quase de uma coreografia, ele coreografa o método. Tu olha, parece que tá fazendo, mas não tá aplicando o princípio. Então, não é Pilates, né, gente? Por isso essa ideia da aplicação do método e de enxergar a progressão dessa forma. Trouxe aqui para vocês um exemplo de uma aplicação desses princípios todos em um exercício ou numa amostrinha aí do que seria um exercício 100, o 100, para que a gente possa enxergar. Se a gente estivesse aí num congresso presencial, possivelmente eu colocaria vocês a fazer algum movimento, traria alguma orientação, mas, enfim, né? Isso vai passar, quem sabe, numa próxima. E para que a gente não perca essa visualização de como tudo isso se aplica, eu trouxe aí essa palhinha para vocês da página Pilates na Essência. Gente, primeira coisa, reparem que é uma posição extremamente desafiadora. Ali ela vai oscilar os braços só, eu já vou botar o vídeo a rolar. Mas o que a gente tem que saber? Se fosse um aluno iniciante, para diminuir o torque da perna e, consequentemente, a demanda ali daquele centro, esse pé dela estaria para cima. Talvez com o joelho um pouquinho flexionado, para que ela pudesse realizar esse exercício. O exercício é classicíssimo, é o exercício onde a gente começa muitas aulas, ou a maior parte delas dentro do clássico, se começa todas as aulas com ele. Mas, enfim, quanto mais baixo estiver esse pé, essa perna, mais avançado ele é. Se ela tivesse ali a 45 graus, eu consideraria ele um exercício intermediário, ou seja, o básico do The 100 é realizar o exercício numa posição de menos desafios para aquele corpo. O intermediário eu aumento o desafio da perna e o avançado eu aumento mais o desafio da perna. Esse é um exercício que não tem variações ao longo dessas 3 etapas aí do desenvolvimento do aluno. Mas bora entender um pouquinho melhor dele, né? Olá pessoal, eu sou a Aline do Pilates na Essência, estou aqui hoje com a Joana para apresentar para vocês a nova série nossa de exercícios do MED Pilates. Nós vamos nos basear no livro de Joseph Pilates, Return to Life Psychology, e vamos procurar ser o mais fidedignas ao livro e ao legado que o mestre deixou. Hoje nós vamos começar com o The 100, que é o 100, é talvez o exercício mais popular do método Pilates. E vamos lá, ele começa com o aluno, nosso aluno deitado, de uma aluna deitada. Vamos lembrar um pouquinho sobre alinhamento, apoio na junção occipital, os ombros relaxados, né? Aquele sorriso da clavícula, um sorriso infinito. Os braços vivos ao longo do corpo. Vamos tentar esculpir já o abdômen, tentando manter a coluna o mais próximo do chão, a coluna lombar. Zíper entre as coxas, apertando as coxas, acionando tudo
mas sem acionar tanto essa musculatura aqui da coxa superior, né, os quadríceps, e a sensação de crescimento, de afastamento das vértebras, de afastamento das partes. O aluno inspira, porque como no 100 a gente usa ele é um exercício respiratório, um exercício de aquecimento, de preparação do corpo para o MET, ele vai inspirar em 5 tempos e expirar em 5 tempos. Então, vamos lá, preposição inicial, Joana vai fazer head nod, sair do chão, preparar os braços, tirar as pernas do chão, levemente do chão, iniciar a respiração em INSPE, 5, 4, 3, 2, 1, expire, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, INSPE, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, mantendo o olhar no horizonte, continua as 5, ao final de 100, ou seja, 5 repetições, 20 vezes, ela finaliza o exercício. Ela gostou de fazer, né? Queria continuar. Pois é, pessoal. Esse aqui é o The 100, eu espero que vocês acompanhem. Quem fizer o The 100 dessa forma, dá um like aí. Quem tiver dúvidas e quiser dar sugestões de outras opções de como executa o The 100, sempre lembrando que é importante a gente também atingir o foco do exercício, que é esse aumento da circulação, aquecimento do corpo, melhora a respiração. Alcançando tudo isso, a gente consegue chegar ao foco desejado por Joseph Pilates. Até mais, até o próximo vídeo. Então, gente, podemos ver aí, né, uma aplicação desses princípios dentro da ideia do respeito ao método. E eu destaquei algumas falas ali da instrutora sobre, primeiro, o apoio da cabeça, que mantém a cabeça alinhada, a ideia do sorriso da clavícula. Por quê? Porque se eu não tivesse esse sorriso da clavícula, é porque alguma coisa ali no meu peitoral tá ativado e tá fechando esse meu ombro, ou seja, eu perco a precisão, porque eu vou estar ativando uma musculatura que não precisaria estar ativa naquele momento. Braços vivos, o que me traz ali aquela imagem da quinta linha do crescimento axial, abdômen esculpido, ou seja, uma pré-ativação, uma preparação já do meu powerhouse, da minha região central do corpo, que nesse caso eu não relaxo 100% durante o exercício, porque ele é demandado enquanto estabilizador, já que eu estou oscilando os braços e mantendo a perna numa posição desafiadora. Zíper entre as coxas me traz ali aquela imagem dos alinhamentos do método. Então, eu vou ter um alinhamento lá que vai sair do meio dos calcanhares e vai subir até o nariz. Então, essa ideia desse zíper que vem fechando e vai me ajudando, como ele vai subindo, já me ajuda nessa imagem do assoalho pélvico. Ela fala também em crescimento da coluna, de novo retratando a quinta linha, afastamento das estruturas, porque não é só o crescimento axial, né? Não é só a coluna que está crescendo. E ele é um exercício com foco respiratório e de aquecimento. Ou seja, eu posso fazer essas modificações da perna, se for um aluno mais básico, né? Que não esteja ainda no intermediário ou no avançado, para que eu possa ter, sim, esse foco na respiração e no aquecimento. Porque mesmo que seja esse o foco, ele é desafiador em vários outros pontos. É muito comum um aluno que começa a fazer esse exercício, começa lá com o pezinho para cima, ele não ter o alongamento da cadeia posterior o suficiente, né, para poder manter a perna estendida. Então, precisa fazer uma flexãozinha ali de leve. Muitas pessoas não têm condições de manter o apoio da cervical. Então, a gente faz das 10 respirações, né, dos 10 ciclos respiratórios, que é inspira em 5 tempos, expira em 5 tempos, 10 vezes para fechar o 100. Começa lá com uma bolinha na cervical. Na próxima aula, faz 1, 2 respirações sem a bolinha. Na outra, já tira algumas outras. E assim, a gente vai tirando, até para que se tenha o cuidado de que a pessoa não automatize o movimento com uma estrutura que ajude ela. Importante falar também dos equipamentos, né? Tem muita gente que pensa, o Pilates solo, ele é mais fácil, quero fazer com equipamento que desafia mais. Esse exercício, como ela mesmo disse ali, talvez é o mais popular do método, e a gente percebe que ele é bem desafiador, em vários sentidos, em várias aptidões físicas.
O equipamento, ele muitas vezes vai dificultar o exercício, mas muitas vezes ele vai facilitar esse exercício, a realização dele. Então, essa ideia ela é bem falha, assim. Por quê? Porque o método, quando bem aplicado, ele vai ser desafiador tanto no match, no solo, quanto no equipamento ou usando algum acessório. Ou seja, né, uma aula bem orientada ali com um instrutor preparado e com uma estrutura adequada. E quando eu trago estrutura, é porque a gente precisa desse olhar mais individualizado ali. Então, grandes aulões de Pilates são bem complicados no sentido de manter a qualidade e o olhar do instrutor para a aplicação do método. Seja porque o ombro sobe, eu costumo brincar muito com os meus alunos que ombro não é brinco para viver grudado na orelha, ganha espaço entre o ombro e a orelha. Então, são pequenas compensações e correções que se faz, que se tiver muita gente realizando, tu perde um pouco essa capacidade desse olhar atento para cada uma dessas pessoas que tá ali, né? Então, gente, espero que tenham gostado. Deixo aí para vocês o meu e-mail, meu Instagram. Quem quiser trocar uma ideia sobre Pilates, sobre biomecânica, sobre qualquer tema aí, a gente que despertou o interesse de vocês, eu tô aberta, já que a gente não vai ter aí a possibilidade das perguntas. Vou deixar junto alguns artigos para dar pelo menos uma elucidada um pouco maior para quem não conhece o método, para saber o que está sendo feito, para entender essa trajetória, porque também a gente não pode olhar para essa ciência que vem sendo construída como sendo uma coisa ruim. Ela não é ruim, ela só nos mostra que existem algumas limitações, como qualquer produção científica. E estou à disposição. Agradeço muito aí o espaço, a oportunidade de estar aqui falando com vocês. É um tema que eu gosto bastante. E que, enfim, fez parte aí da minha formação, esse congresso que seja o primeiro de muitos, que a gente consiga aí realizar alguns presenciais, que a gente possa se encontrar em breve. Um grande beijo, se cuidem e até logo.